No mundo do SEO, por muito tempo, o jogo era focado em palavras-chave estáticas. Mas olha, esse cenário já mudou. Hoje, o foco está em algo muito mais dinâmico, as tendências de busca. E ignorar isso é, basicamente, ficar para trás em tempo real. Nessa análise, a gente vai mergulhar em como essa abordagem, que enxerga o interesse como um vetor, muda completamente as regras do crescimento. Ok, vamos direto ao ponto para não ter dúvida. Qual é a grande diferença aqui? Pensa assim, o volume de busca, que todo mundo conhece, é uma foto, uma imagem estática, uma média do mês. Já a tendência de busca, isso é um vetor. Ela não diz só o que as pessoas buscam, mas para onde e com que velocidade o interesse delas está se movendo. É a diferença entre saber um dado do passado e entender o movimento que está acontecendo agora. Então, qual vai ser nosso caminho? Primeiro, vamos entender por que estamos na era das tendências. Depois, a gente decodifica os 3 tipos principais e por que eles são tão importantes. Aí partimos para a prática, com ferramentas e táticas. Analisamos o impacto da IA nisso tudo e, por fim, fechamos com os riscos e uma conclusão. Mas por que essa urgência toda com tendências, né? É simples. O ambiente digital hoje é governado por algoritmos que funcionam em tempo real. Ignorar o que o público quer saber nesse exato momento deixou de ser uma opção. Hoje é um erro estratégico que custa caro. E se a gente precisava de um número, para deixar isso bem claro, tá aí. A Gartner projeta uma queda de 25% no volume das buscas tradicionais. E o motivo? Principalmente a popularização de chatbots e assistentes de IA. O que isso significa na prática? Que a briga pelo tráfego que sobra vai ser ainda maior. E entender tendências vira um diferencial decisivo. Certo. Só que tendência é uma palavra bem ampla, né? Para a gente agir de forma inteligente, a gente precisa organizar as ideias. Então, vamos dividir as tendências em 3 tipos bem claros. Cada um deles vai pedir uma abordagem diferente para virar uma oportunidade de verdade. O primeiro tipo é aquele que todo mundo já conhece bem. As tendências sazonais. Sabe? São aqueles picos de interesse que a gente já sabe que vão acontecer. São previsíveis, acontecem de novo e de novo, em ciclos que a gente consegue mapear com muita antecedência. É só olhar os exemplos. Black Friday, declaração de imposto de renda, ninguém é pego de surpresa aqui. A estratégia é uma só, antecipação. O conteúdo tem que estar pronto, atualizado, semanas ou até meses antes do pico. Tudo para estar lá, na primeira fila, quando o interesse explodir. Agora, vamos para o extremo oposto, as tendências de notícias. Elas são totalmente imprevisíveis, super intensas e têm uma vida bem curta. Elas nascem de eventos de última hora, de um lançamento surpresa, uma crise, qualquer coisa que capture a atenção de todo mundo de uma vez. Pensa num evento como um apagão em São Paulo ou o anúncio do lançamento do GPT-5. Aqui, a estratégia não tem mistério, é velocidade. Não dá tempo de planejar por semanas, a publicação tem que ir para o ar em horas, às vezes até em minutos, para conseguir surfar essa onda de interesse. E por último, a gente tem o tipo mais estratégico de todos, as tendências emergentes. Elas não são só picos de interesse. Elas são sinais de uma mudança profunda e muitas vezes permanente no comportamento das pessoas. É aqui que nascem categorias inteiramente novas de busca e de mercado. Trabalho remoto lá em 2020 é o exemplo perfeito, né? Ou, mais recentemente, agentes de IA. A estratégia para esse tipo de tendência não é velocidade, é profundidade. O objetivo aqui é construir autoridade no tópico. É criar hubs de conteúdo tão completos que se tornem a grande referência naquele universo novo que está se formando. Ok, agora que a gente já entendeu os tipos, vamos fundo na importância estratégica. Por que gastar tempo e recurso com algo que pode sumir? Bom, a resposta está na forma como os buscadores, especialmente o Google, funcionam e decidem o que é importante hoje em dia. E a peça central que explica isso é o algoritmo QDF, ou Query Deserves Freshness. O processo é bem direto. Primeiro, o sistema detecta um aumento repentino nas buscas por um termo. Segundo, o algoritmo muda temporariamente as regras de ranqueamento para aquele termo. E terceiro, que é o ponto-chave, nesse momento, um conteúdo novo, fresquinho, pode passar na frente de um site com muito mais autoridade de domínio. É uma janela de oportunidade incrível. E os benefícios vão muito além. Conteúdos focados em tendências são perfeitos para conquistar a posição 0 e aqueles resultados que nem precisam de clique, sabe? Isso gera uma exposição de marca gigante. E tem mais, quando se é a primeira fonte confiável sobre um assunto quente, os backlinks de alta qualidade de jornalistas e outros criadores começam a chegar de forma natural. Beleza? A teoria está clara, mas como a gente coloca isso em prática? Agora a gente sai do porquê e entra no como.
Vamos ver as ferramentas e as táticas que são essenciais para encontrar e agir em cima dessas tendências de um jeito eficiente. Olha, a caixa de ferramentas aqui é bem completa. O Google Trends é o básico, mas o pulo do gato é olhar as buscas relacionadas que aparecem como breakout. As redes sociais como o TikTok, Pinterest e até o Reddit muitas vezes são radares ainda mais rápidos. E claro, ferramentas como o Exploring Topics usam IA para pescar esses movimentos antes de todo mundo ficar sabendo. A primeira tática é o newsjacking. A ideia é pegar carona numa notícia que acabou de estourar. Mas atenção, o segredo não é só repetir a notícia, é injetar valor. É trazer uma análise diferente, a opinião de um especialista ou dados que só a sua marca tem. É isso que faz a tática funcionar de verdade. A segunda tática é mais sustentável para quem pensa no longo prazo, o evergreen atualizável. A lógica é criar um conteúdo fundamental, super completo, mas que já nasce com a ideia de ser atualizado. Aí, quando surge uma nova tendência sobre aquele tema, em vez de começar do zero, a gente atualiza aquela página, aproveitando toda a autoridade e os backlinks que ela já conquistou. É muito inteligente. E a terceira tática é a cauda longa da tendência. Às vezes, o termo principal de uma tendência é super competitivo, quase impossível de ranquear. A solução? Focar nas variações mais específicas, mais de nicho. São buscas com menos concorrência, mas com uma intenção muito clara, o que torna muito mais fácil ranquear e atrair um tráfego super qualificado. E obviamente não dá para falar de futuro sem falar de inteligência artificial. A ascensão dos grandes modelos de linguagem está mudando as regras do jogo. E isso nos leva para uma nova disciplina, a Generative Engine Optimization. E o que é exatamente essa tal de Generative Engine Optimization? Bem, é a prática de otimizar o conteúdo não só para pessoas, mas especificamente para que ele seja encontrado, compreendido e usado como fonte por modelos de IA como o Gemini e o ChatGPT. E como se prepara um conteúdo para essa nova realidade? Existem 4 pilares. O conteúdo precisa ser bem estruturado, usando esquema. Ele tem que ser direto, com a resposta principal logo de cara, no primeiro parágrafo. Precisa ser citável, com dados e frases únicas que a IA possa usar. E, claro, precisa ser fresco, porque conteúdo atualizado é sempre prioridade para as respostas geradas por IA. Mas, como toda estratégia poderosa, focar em tendências também tem seus perigos. Então, antes da gente fechar, é muito importante entender quais são as armadilhas para não cair nelas e garantir que todo esse esforço vale a pena. Basicamente, existem 2 riscos principais. O primeiro é o desalinhamento com a marca. Sabe, correr atrás de um tópico que está bombando só pelo tráfego, mesmo que não tenha nada a ver com a sua área, isso só confunde a sua autoridade. E o segundo é a canibalização de conteúdo. Criar um monte de artigos pequenos sobre a mesma tendência, fazendo com que suas próprias páginas briguem entre si, em vez de ter uma página central bem forte. E para fechar, fica uma reflexão. No fim das contas, as tendências de busca são um sinal direto do que o usuário quer saber. A grande virada de chave é parar de otimizar só para o algoritmo e começar a otimizar para acompanhar o interesse humano em tempo real. A pergunta que fica é, a sua estratégia de SEO está fazendo isso? Ou ela continua olhando só para o algoritmo?